Opa, beleza? Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso caso de farmacologia. E aí era basicamente o seguinte: nós tínhamos uma fazenda de gado de corte com cerca de 3.500 cabeças no Mato Grosso. E para abastecimento hídrico dessa fazenda, eles faziam uso de um lago artificial, feito pelos próprios proprietários, ali pertinho da fazenda. E cerca de 10% das carcaças estavam sendo desperdiçadas por conta da presença de cisticercos. E num terreno adjacente havia um assentamento do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, com cerca de 600 famílias vivendo em condições precárias e utilizando a água desse mesmo lago artificial para o preparo de alimentos e para a realização das tarefas diárias. E nesse assentamento também estavam ocorrendo casos de cisticercose. E foi incumbido a nós, médicos veterinários, resolver esse dilema, o que estava acontecendo. Aí, a princípio, a gente pensou em administrar antihelmínticos, tanto nas pessoas quanto nos animais. A gente pensou em usar o praziquantel, que é um inibidor da sódio-potássio ATPase, e a gente pensou em aplicar no lago. Só que aí a gente perguntou pro professor se iria realmente ser efetivo. Só que ele falou que essa não é a melhor via de resolução do problema. E também não iria dar certo mesmo, porque o medicamento não ia chegar nas concentrações corretas para ter efetividade nos gados e ter efetividade nas pessoas do MTST ao mesmo tempo. Então a gente foi pensando um pouquinho mais e a gente percebeu que a cisticercose nas pessoas não era causada pelos bois, porque a cisticercose em humanos é causada por Taenia solium, e Taenia solium está relacionado ao ciclo dos porcos. O ciclo de vida da Taenia solium está relacionado aos porcos e seres humanos, e por transmissão orofecal. Então a gente perguntou pro professor se tinha porcos também aí na jogada. E ele falou que sim, e havia uma produção de porcos completamente fora de qualquer tipo de padrão sanitário ali dentro do terreno do MTST. E aí a gente percebeu que se trata muito mais de um problema interpessoal do que um problema farmacológico em si. E nossa ação como médico veterinário está muito mais pro lado de orientar as pessoas quanto à importância sanitária da higiene em si, e criar uma linha de diálogo entre o pessoal do MTST e da fazenda, para ter uma melhora de saúde tanto dos animais quanto das pessoas. E dentre as questões que a gente recebeu, era basicamente o seguinte: a gente tinha que pensar como que cada médico veterinário iria agir. Como assim? A gente recebeu 4 tipos de médicos veterinários: um da fazenda, do confinamento, outro da vigilância sanitária, outro do Ministério da Agricultura e outro do MTST. Como esses 4 médicos veterinários iriam agir, quais tarefas eles seriam incumbidos, o que eles iriam fazer para resolver esse problema. Então vamos começar pelo médico veterinário do confinamento, lá da fazenda. A gente pensou em vermifugar os adultos e os recém-nascidos, e para evitar futuros casos de cisticercose. Porém, algumas carcaças teriam que ser abatidas de uma forma ou de outra, porque a partir do momento que está na cisticercose, principalmente cisticercose neural, ou quando já está no músculo e já gerou calcificação, o medicamento não tem efetividade. E também não teria como fazer o diagnóstico de todos os 3.500 cabeças de gado, porque sairia muito caro. E a gente pensou, sei lá, em raio-x, que é um método um pouco mais barato. O raio-x só detecta o cisticerco a partir do momento que já está calcificado. Então, muitos casos que estariam subclínicos iriam acabar passando e seriam descartados do mesmo jeito. Então, seria um gasto de dinheiro à toa. E, sei lá, fazer
uma ressonância magnética em todos os animais seria completamente inviável. Então, seria basicamente isso que o médico do confinamento iria fazer. E a gente pensou também no instalamento de membranas semipermeáveis para não deixar que a contaminação de cisticerco dos ovos de Taenia saginata acabar indo para o rio, né? O que não é bom. Quanto ao médico veterinário da vigilância sanitária, a gente pensou numa atuação também mais local pro terreno do MTST, orientando com noções de higiene, a importância de lavar as mãos, ferver a água dos alimentos e a necessidade de realizar as fezes no local adequado. Parece meio óbvio, mas é muito importante, era esse tipo de coisa que estava causando os problemas. E você deve estar pensando sobre saneamento básico. Só que a gente já vai chegar nessa variável, só que isso envolve um pouco mais do que um só médico veterinário. O médico veterinário da vigilância sanitária também teria que multar o pessoal da fazenda por conta do mau manejo dos animais sem o uso de vermífugos. Quanto ao médico veterinário do Ministério da Agricultura, ele agiria mais dos dois lados, tanto do pessoal do MTST quanto na fazenda, relatando a ausência de saneamento básico e as condições precárias de criação dos porcos ali no território do MTST, e também iria fazer um relato para as autoridades do Ministério da Agricultura quanto à criação de gado ali que estava sendo inadequado sem o tratamento com antiparasitários que é necessário. E agora, quanto ao médico veterinário do MTST, ele iria alocar os recursos para realizar o saneamento básico do território do MTST e conversando com os outros dois médicos veterinários, tanto da Vigilância Sanitária quanto do Ministério da Agricultura, para ajeitar as coisas lá no terreno do MTST. E além disso, orientar a produção de porcos do MTST para seguir um nível sanitário mínimo para não ter essa contaminação de cisticercose por Taenia solium que estava ocorrendo ali intra-território do MTST. E ele que seria mais fundamental para realizar esse diálogo, além de, obviamente, fazer toda a orientação das pessoas quanto à higiene, essas coisas que a gente já falou antes. E aí a gente pensou em fazer algumas considerações finais também, que são importantes, porque se trata de um problema muito interpessoal, né? E na prática a gente não acaba tendo muita experiência disso no curso, mas quando a gente vê os casos na realidade, isso acaba sendo muito importante, principalmente criar essa linha de diálogo entre diferentes profissionais de diferentes áreas para resolver os problemas. Isso tendo em mente o problema concreto em si, que com base em ciência, sabe? Não ficar um botando a culpa no outro, que era o que estava acontecendo. A gente conversou com o professor e estava ocorrendo o caso do pessoal do MTST roubando gado da fazenda para fazer um churras lá. E então, como médico veterinário e como um profissional da saúde, é necessário sim fazer um bom diálogo entre esses diferentes profissionais, tendo em vista a ciência para resolver os problemas. E é isso.